cheguei para alegrar sua quinta-feira aqui no canal da Branda Santonioni. Meu nome é Tarsis Teixeira, sou mentora em emagrecimento e a partir de hoje estarei apresentando o programa Saúde é Felicidade. Como você pode ver, estamos com um cenário novo, olha que lindo! Lindo o nosso cenário, feito pela Floricultura Bicuíba, que apoia toda a cultura e entretenimento da nossa cidade. E aqui, como você pode ver do lado direito, tem um quadro feito por mim. Gente, eu não pinto mais, tá? Mas ele foi feito por mim. E eu quero você, artista de toda a região, que você venha e possa expor o seu quadro aqui no nosso canal. Entre em contato com a gente que vai ser uma honra recebê-los. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, clica aí no sininho, igual tá ensinando aqui, passando para você, que eu quero você me acompanhando toda quinta-feira e toda a programação do canal Brenda Santonioni. Eu tenho uma convidada super especial, que é minha Nutri, há muito tempo, desde quando eu cheguei aqui em Viçosa. Com vocês, Edna Moraes, minha nutricionista linda, maravilhosa. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Minha primeira convidada. Pode sentar, por favor. Obrigada. Gente, a Edna, ó, ela é tão competente que eu anotei as qualificações dela. Edna Moraes, ela é nutricionista esportiva funcional, formada pela Universidade Federal de Viçosa e pós-graduada pela VP Consultoria, Universidade Cruzeiro do Sul. Atua há 7 anos aqui e ela está aqui para a gente conversar sobre algo que tá febre no país, não, no mundo, eu acho, né? Todo mundo quer saber do tal jejum intermitente. E ela está aqui hoje para falar com vocês sobre o jejum intermitente. Olá, tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz com o seu convite e de ser a sua primeira convidada, Tarsis. Será um prazer tirar essa e outras dúvidas de vocês, então sempre que precisarem eu estou à disposição. Obrigada, Edna. É muito bom ter ela e eu me sinto tão à vontade que eu tenho que segurar minha língua. Vamos lá, então. Edna, eu, como mentora em emagrecimento, muitas pessoas já tentaram fazer jejum intermitente, já vieram para mim, faço jejum intermitente. Muito assim, sem conhecimento, que eu acho que é o que acontece muito. E, afinal de contas, o que é esse tal do jejum intermitente, gente? Porque às vezes você acha que jejum é igual na igreja, né? Eu vou fazer jejum aqui, não. A Edna vai explicar pra gente o que é esse jejum intermitente. Então, na verdade, o jejum nada mais é do que uma estratégia nutricional, tal como outras estratégias, como a estratégia do low carb, como a estratégia de comer em 3 em 3 horas. Então, é uma estratégia de emagrecimento que tem tempo para começar e terminar. Então, muitas vezes as pessoas que não conseguem ou que não sabem como utilizar o jejum falam assim, vi na internet, vou fazer. Só que a gente considera já uma estratégia um pouco mais avançada, uma estratégia que não é todo mundo que consegue de cara fazer, então tem que ser muito bem instruída, fazer uma anamnese para a gente saber se esse é um protocolo que vocês devam usar no momento. É um protocolo que visa emagrecimento, mas muito mais que isso, queima de gordura e ativar o seu metabolismo de gordura, tal como também reduzir insulina, entre outras vantagens que agora os artigos científicos mais recentes têm provado a sua eficácia. E é interessante, eu já vou até pular a pergunta para uma próxima, mudando a ordem aqui totalmente, você falar sobre, não é para qualquer pessoa, é uma estratégia. O que acontece, por exemplo, a Edna sabe, ela é minha nutricionista, eu acho que eu nunca conseguiria fazer um jejum intermitente. E muitas pessoas acham que podem e que devem. Quais pessoas que você acha assim, que são aptas a fazerem ou como que você faz isso? Pessoas que já estão em um processo de reeducação alimentar, pessoas que já fazem acompanhamento nutricional, que já usaram de muitas estratégias nutricionais, essa é uma estratégia que veio para somar. Então, eu vou utilizar após já ter utilizado estratégias anteriores. Então, eu não vou tirar assim do nada. Então, tem que entender como é que a pessoa e se ela já tem uma trajetória e uma anamnese nutricional que eu sei desse cliente, desse paciente, que eu sei que ela é apta para fazer, porque senão gera frustração. Então, muitas vezes a pessoa ela faz do nada sem ter noção que ela pode se frustrar, porque pode ser uma estratégia que não se adapta ao perfil dela. Então hoje a gente adapta porque nós somos seres individualizados. Então tem estratégias nutricionais que vai se adaptar a você, que vai se adaptar a mim e qualquer uma das pessoas. Então o meu intuito é mostrar para as pessoas que o nutricionista ele vai direcionar, o nutricionista ou o médico ele vai direcionar se é a estratégia mais favorável para você. Isso é bom, porque muita gente faz pelos cocos, de qualquer jeito. E então, gente, eu não falando agora como eu, então você
que talvez começou a fazer jejum intermitente, precisa de quê? De acompanhamento, né? Isso, o acompanhamento seria interessante. Então, assim, hoje tem muitas plataformas. Se você entrar na internet, em qualquer site, você vai saber informações sobre jejum intermitente, mas você tem que entender se essa estratégia vai se encaixar com o seu estilo de vida, com a sua rotina. Edna, vamos continuar esse assunto no próximo bloco aqui, rapidinho, a gente já volta, é rapidinho, tá? Volta. Primeiramente, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que vocês viram aí no intervalo. Muito obrigada por apoiar aqui o nosso canal. Bom, continuando, Edna, você estava falando pra gente que precisa de um acompanhamento, certo? Como que funciona, então, esse jejum com acompanhamento, enfim? A estratégia, ela via diminuir a insulina e aumentar o estímulo de um hormônio que é chamado glucagon, que faz com que a gente estimule um pouco a nossa lipólise, a nossa queima de gordura. Então, o intuito do jejum é, toda vez que você não está se alimentando, o nosso corpo entende que ele precisa ir nas nossas reservas. Então, o intuito do jejum é, eu diminuo a minha oferta de alimentos e estimulo o meu corpo aí na minha reserva de gordura. Então, no caso, seria só para emagrecer? Não necessariamente. Hoje os benefícios vão muito mais além. Hoje a gente sabe que é muito interessante para controle insulínico, para redução de ansiedade para comer. Então, pessoas que são muito ansiosas. Então, você como mentora de emagrecimento, você sabe que muitas pessoas têm problemas de emagrecer por conta da ansiedade, da procura, da compulsão alimentar. Então, como reduz a insulina, também reduz essa procura por alimentos. Além disso, ela pode estimular uma redução de cortisol, deixa a pessoa mais ativa. Então, quando a pessoa está precisa de um trabalho para agora, então deixar o cérebro mais em atividade. Por exemplo, uma estratégia que a gente estimula para pessoas que vão fazer provas de grande espaço de tempo, por exemplo, o Enem. Então a pessoa poderia fazer em jejum porque é uma estratégia que deixaria o cérebro mais funcional, o cérebro mais ativo, com mais adrenalina. Gente, que interessante, né? Talvez você nem parou para pensar sobre isso. Eu tô querendo fazer jejum, mas eu não consigo. E eu acho assim... É muito individual isso, né, Edna? Cada pessoa tem que fazer. Dá vontade de todo mundo fazer, porque você olha assim, quantos benefícios tem, mas depende de cada pessoa. Claro. E explica um pouquinho pra gente como que funciona. A pessoa que realmente quer fazer, que realmente pode fazer o jejum, que você precisa olhar se você pode, explica um pouquinho como que funciona. Então, tem várias estratégias de jejum. Tem o jejum de 24, o jejum de 16, o jejum de 14 e o jejum de 12 horas. O que eu sempre estimulo é as pessoas aumentarem o nível de jejum. Então, eu começo pelo jejum que a gente chama de jejum fisiológico, que é o que a gente fazia, os nossos antepassados faziam, que era fechar a nossa janela de refeição antes das 8 horas da noite e recomeçar a sua janela de refeições às 8 da manhã. Então, fazer uma janela noturna. E aí, dessa janela noturna, a gente vai aumentando, ou 1 hora a menos antes de deitar, ou 1 hora a mais ao acordar. Então, a gente vai progredindo o tempo de jejum. Então, ninguém começa fazendo 24 horas de jejum. A gente começa fazendo 12 horas de jejum, que é o fisiológico, e daí a gente vai aumentando o tipo de jejum. Não consigo nem imaginar eu ficando 12 horas sem comer, gente. 3, eu já tô morrendo. É comer de 3 em 3 horas. Ô, Edna, deixa eu te... muitas pessoas também falam assim, querem saber o que comer logo em seguida, né? E daqui a pouquinho a gente vai dar um intervalinho rapidinho. E eu gostaria que você começasse assim, explicar pra gente assim, o que eu tenho que comer, assim que terminou meu jejum de 12 horas, o que eu
tenho que comer? O que eu posso comer? A janela de refeição é uma janela muito importante. Então, a janela alimentar, ela tem que ser composta de alimentos nutritivos. E o que você comporia, por exemplo, o seu almoço. Então, tem que ter todos os macronutrientes e também todos os micronutrientes nas proporções corretas. Uma refeição equilibrada. Daqui a pouquinho ela continua falando sobre isso com a gente, tá? Já vamos para o intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta aqui com a minha Nutri linda, maravilhosa. Inclusive, a rede social dela tá aqui embaixo, ó, para você começar a segui-la e acompanhar. Quem sabe ela não pode ser sua nutricionista também, né? Super inteligente. Continuando aqui, Edna, a gente estava falando sobre o que comer depois. Inclusive, eu ouvi um relato de uma pessoa que a pessoa sente tanta fome depois que às vezes ela come igual um leão. E não é interessante, a janela alimentar ela tem que ser composta ou por uma dieta super nutritiva, bem composta, ou para pessoas que já são mais avançadas, geralmente elas fazem tipo uma estratégia de low carb, que seria aumentar o consumo de proteína e de gordura e reduzir o consumo de carboidrato, até para continuar não estimulando tanto a insulina mesmo na janela alimentar. Olha que complexo, às vezes você vai estar fazendo jejum intermitente aí sozinho, não sabe nem o que precisa comer, isso é muito importante ter um profissional. Com certeza. Quem que deve fazer, quem não deve fazer? Não é interessante, a primeira contraindicação é para crianças, então crianças em fase de desenvolvimento elas não devem fazer jejum intermitente, idosos principalmente porque já usam muitas medicações, então tem várias interações, não podem ficar em jejum por longo prazo, e também as gestantes. Gestantes a gente recomenda, se quiser fazer jejum, que seja o jejum fisiológico, que é esse de 12 horas. Eu fechei minha janela de alimentação por volta de 8 da noite e recomecei 8 da manhã. Se não, outras pessoas que eu não colocaria para fazer jejum seria diabéticos, principalmente que não estiverem com controle insulínico adequado. Diabéticos de longo prazo podem ter benefícios, mas que já estão com a dieta equilibrada. Os diabéticos descompensados não devem fazer. E a gente está falando de tantos benefícios, né? Tem alguma desvantagem, alguma coisa ruim assim do jejum intermitente? A única desvantagem que eu gosto de associar é que, como qualquer outra estratégia, ela tem início, meio e fim. As pessoas elas querem viver de jejum. E como estratégia, a gente não vive de jejum. Ela tem início, meio e fim. E quando finalizar uma estratégia, a gente deve recomeçar em outras estratégias ou intercalar estratégias. O que você gostaria, assim, de deixar como recado em relação ao jejum intermitente? Você tem aí um tempinho para falar com o pessoal aí, o que você gostaria, assim... Se chegasse uma pessoa para você, Edna, eu quero muito fazer jejum intermitente, o que você falaria para essa pessoa? Primeiro, precisamos fazer uma anamnese nutricional. Eu quero saber quem é você, como você lida com a sua alimentação. Então, primeiro eu tenho que saber o histórico dessa pessoa. Então, entender o hábito alimentar pregresso do indivíduo que está me perguntando isso é o primeiro pauta para iniciar um jejum. E se essa pessoa já tem um histórico interessante de alimentação saudável, pode ser uma estratégia vantajosa. Se não, olha, talvez a gente tenha que fazer uma reestruturação alimentar primeiro e depois fique a dica do jejum intermitente como estratégia futura. Aí você começaria por 12,
depois 24. 12, 14, 16. A outra já pulou para 24. Tem 24, tem de 36, mas realmente são estratégias mais avançadas. E essas de 24 e de 36 a gente nunca faz direto. A gente geralmente faz 2 ou 3 dias em janela alimentar menor e alguns dias com janelas alimentares maiores. Então eu faria um dia de 24, 2 dias de 12 ou de 16 ou de 14, outro dia de 24. Então esses dias também não são por tempo prolongado. Edna, querida, queria agradecer a sua presença, por estar abrilhantando o meu primeiro dia aqui no estúdio. É muito bom ter você aqui. Obrigada. E eu espero que você tenha passado, né, que as pessoas possam ter recebido tanta informação. Acho que é importante isso, né? Claro que é muito pouco tempo para dar muita informação. Então, querendo mais informações, eu me coloco à disposição. Então, ó, sigam as redes sociais dela aí. Contratem, que ela é top, viu, gente? Isso é verdade. Obrigada. Eu comprovo, amiga, isso. Seguidores aqui do canal, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu espero você na próxima quinta-feira aqui no programa Saúde e a Felicidade.